Pessoal, vamos então bater aqui em alguns exercícios para revisar todo aquele assunto sobre movimentos de fundação, sobre recalques, né? Bora para a primeira questão, que diz o seguinte: sobre recalques de fundações diretas, marque V para verdadeiras e F para falsas. Recalques absolutos, elevados, mas da mesma ordem de grandeza em todas as partes da fundação de um edifício, podem ser tolerados na construção. Gente, recalque, aqui ele está falando claramente de um caso onde nós temos recalque uniforme. Isso sim. Agora, esse recalque uniforme, de pequena escala, não causa prejuízos. Agora, grandes, recalques absolutos elevados, fica aí aquela dúvida. Vamos deixar aqui que isso daqui, muito provavelmente, está errado por conta do termo elevados. O recalque absoluto, o recalque total, que dá origem ao recalque diferencial e aos movimentos do edifício, pode ser decomposto em duas parcelas: o recalque imediato e o recalque de adensamento. Tudo bem, isso aqui é verdadeiro. Mas o recalque de adensamento pode se desdobrar em recalque primário, de adensamento primário e adensamento secundário. Mas a princípio, recalque imediato, recalque de adensamento. Os recalques imediatos, também chamados de recalques elásticos, são totalmente recuperados com a retirada do carregamento. Falei sobre isso, essa palavra totalmente gera certo desconforto. Nas argilas saturadas, o adensamento se processa com a dissipação de pressões neutras lentamente ao longo do tempo. Falando aqui da teoria de Terzagh, né, das tensões efetivas, a gente estudou solo saturado, o adensamento se processa ao longo do tempo, né, com a dissipação das pressões neutras. Então aqui temos terceiro, segundo e quarto verdadeiro. Veja que as palavras elevados fez com que esses recalques que deveriam ser menos prejudiciais, né, os recalques uniformes, como está elevado, vai causar problema. Problema onde? Conexões, vai ter que fazer escadas, rampas, ruptura de conexão de gás, ruptura de tubulação de esgoto, de água, não pode ser elevados. E os recalques elásticos não são 100% recuperados, embora o termo elástico esteja parcialmente apropriado, digamos assim, são os nossos recalques imediatos, calculados pela teoria da elasticidade, por isso esse termo recalque elástico. Gabarito letra C, gostei dessa questão, hein? Muito boa para revisar. Questão Consulplan. Todas as fundações sofrem recalque em alguma medida, já que os materiais do solo no entorno e abaixo dela ajustam-se às cargas do edifício. Perfeito, todo mundo sofre recalque. Sobre os recalques, marque V para verdadeiro e F para falso. No caso em que o recalque das fundações ocorre essencialmente na mesma taxa em todas as partes, é denominado recalque uniforme. Perfeito. O recalque em que ocorrem taxas diferentes entre diferentes partes de um edifício, chamado de recalque diferencial. Correto? Quando solos, cargas ou sistemas estruturais diferem entre partes de um edifício, diferentes partes da estrutura do edifício podem recalcar em quantidades substancialmente diferentes. A estrutura do edifício pode ficar distorcida. Pisos podem apresentar inclinação, paredes e vidros podem apresentar fissuras, portas e janelas podem não trabalhar adequadamente. Exatamente isso. A maioria das falhas nas fundações é atribuída ao excessivo recalque uniforme. O colapso de uma fundação, no qual o solo falha completamente em suportar o edifício, não é raro. Gente, o recalque uniforme, ele nunca acontece. Na verdade, na prática, ele nunca acontece. Recalques que são de caráter mais uniforme, né? Então podem ser até caracterizados como uniforme. Sempre há uma distorção, sempre há um recalque que não é uniforme, né? Recalque diferencial. E além de tudo, além de não ser o principal responsável pelo colapso, ele não é, na maioria dos casos, o que acontece. Então a maioria das falhas das fundações é atribuída ao recalque uniforme? Não. VVV, F, gabarito letra gabarito letra C. Mais uma questão.
O estudo de recalques nos solos devido à fundação apresenta importância no desempenho das edificações. A respeito de conceito de recalques, analise as afirmativas. Recalque imediato pode ser calculado pela teoria da elasticidade. Exatamente, até por isso chamado de recalque imediato, recalque inicial, recalque elástico. 2. O recalque por adensamento primário, ocorre em solos de baixa permeabilidade, argilosos saturados, quando a pressão geostática efetiva inicial, somada ao acréscimo da pressão decorrente da fundação, é superior à tensão de pré-adensamento. Então nós temos tensões quando a tensão efetiva inicial, somada com a tensão somada ao acréscimo de pressão decorrente da fundação, supera a tensão de pré-adensamento. Perfeito, nós tínhamos ali uma tensão de pré-adensamento, a máxima tensão que o solo, em condições naturais, já tinha experimentado, né? E agora, além dessa tensão, eu ainda acrescentei tensões decorrentes da fundação. Exatamente, então aqui a gente tem o recalque ao longo do tempo, que é o recalque por expulsão de água, que é o recalque por adensamento primário. Recalque por adensamento secundário ocorre após o primário, óbvio, sendo verificado que, após a dissipação das pressões neutras devidas ao carregamento da fundação no solo, este, sobre a ação de carga efetiva constante, não muda mais a carga efetiva, continua a se deformar. Perfeito. Então aqui todas as alternativas estão corretas. Fundep. Todas as fundações sofrem recalque em alguma medida, já que os materiais do solo, no entorno e abaixo delas, ajustam-se às cargas do edifício. Considerando-se o recalque descrito, é incorreto afirmar que fundações sobre leitos rochosos podem sofrer recalques consideráveis? No caso em que o recalque das fundações ocorre essencialmente na mesma taxa em todas as partes do edifício, ele é denominado recalque uniforme. Perfeito. O recalque que ocorre nas taxas diferentes, que ocorre a taxas diferentes entre diferentes partes de um edifício, é chamado de diferencial. Perfeito. Quando solos, cargas ou sistemas estruturais diferem entre partes de um edifício, diferentes partes da estrutura do edifício podem recalcar em quantidades substancialmente diferentes. Perfeito. Portanto, aqui o incorreto seria afirmar que fundações sobre leitos rochosos podem sofrer recalques consideráveis. Aqui as fundações, eu acho que essa palavra podem, né, tá até incorreta, mas a gente sabe que quando a gente tem solos compressíveis, nós temos deformações consideráveis, né, inclusive a nível de tensões baixas. Agora, quando a gente tem um leito rochoso, falar que ela pode sofrer recalques consideráveis, né, já que nós estamos com a fundação, como diria na Bíblia, assentada sobre a rocha, nós não temos, então é incorreto afirmar que sofrerão recalques consideráveis. A melhor opção é sempre aquela, como a gente pode dizer, mais certa ou mais errada, né? Nem sempre é 100% certo, 100% errado. A gente tem que se adequar e responder a melhor alternativa em todos os casos e não depender de anulação. Depois a gente vai e tenta questionar algum gabarito, anular alguma questão com recursos. Na hora da prova, escolha a melhor alternativa. Deixa depois para correr atrás, caso tenha errado. Os recalques por escoamento lateral, falamos do escoamento lateral, ocorrem de maneira mais acentuada nos solos não coesivos sob fundação rasa. Lembra que a gente falou dos solos, dos recalques por escoamento lateral, que é uma migração de solo de região mais solicitada para aquela região menos solicitada. Ou seja, aquele deslocamento de solo exatamente para a lateral, como o próprio nome diz, né? E ele ocorre de forma mais acentuada em areias, né? Em solos não coesivos. A gente consegue facilmente ver isso quando a gente pisa na areia da praia, né? A gente rapidamente já espalha ali aquela areia, faz como se fosse um recalque lateral, digamos assim, numa analogia pífia, mas que dá para entender essa relação do deslocamento em regiões mais carregadas para regiões menos carregadas, esses solos não coesivos. E óbvio que sob fundação rasa é o caso que mais acontece, né? Se a gente tiver, assim como nós temos nosso pé na areia da praia, a gente tem uma sapata assentada sobre um solo arenoso,
E digamos aqui que nós temos... Desenho eu sou muito bom, eu sei. Mas digamos que a gente tem aqui uma região mais carregada. Então o solo ele vai sofrer um deslocamento lateral para a região menos carregada, se essa aqui for mais carregada. Basicamente, correto. Mais uma questão. Existe um tipo de recálculo em engenharia de fundações que se origina de um deslocamento de partículas do solo das zonas mais carregadas para menos solicitadas. Acontece de maneira mais acentuada nos solos não coesivos, sob fundações rasas. Acabamos de falar sobre ele. É o recalque por escoamento lateral. Mais uma. Recalques em solos arenosos são geralmente imediatos. Beleza. Diferentemente do que ocorre em solos argilosos, nos quais os recalques se processam lentamente. Exatamente isso. A areia, rapidamente ali, a gente tem um recalque imediato. Solos argilosos, a gente tem um processo de adensamento, de expulsão de água do solo, e aí, consequentemente, o acontecimento progressivo dos recalques. FCC, denomina-se recalque a deformação que ocorre no solo quando submetido a cargas. Essa deformação provoca movimentação na fundação, que, dependendo da intensidade, pode resultar em sérios danos à superestrutura. Existem solos de grande porosidade, formado tanto por areias como por argilas e que apresentam a característica de ter suas partículas unidas por uma espécie de cimentação, proporcionada por materiais como calcário. Esses solos, ao entrar em contato com a água, têm rompida a ligação entre suas partículas, sofrendo perda imediata da sua estrutura, o que ocasiona recalque bastante drástico e perigoso. Esse tipo de deformação é conhecida como recalque, nós já falamos sobre ele, recalque em solos colapsíveis, são solos com cimentação fraca e macroporos, que uma baixa alteração na umidade, um leve aumento de umidade, lubrificam as partículas, causam uma desestruturação muito grande e o solo entra ou em colapso ou recalques extremamente drásticos ali e perigosos. FGV, assinale a alternativa que indica o tipo de fundação que impede a ocorrência de recalque diferencial. Eu particularmente não gosto de falar isso, mas o tipo de fundação que mais, entre aspas, impede a ocorrência de recalque diferencial é o nosso querido radier, né? Radier, se você ainda não sabe ou se esqueceu, é aquele elemento de fundação superficial, fundação rasa, fundação direta, que tem rigidez para receber e distribuir mais de 70% das cargas da estrutura. Então a gente fala que o radier ele recebe todos ou grande parte dos pilares da estrutura, né? Se ele recebe, por exemplo, todos os pilares da estrutura e distribui ao solo essas tensões, ele, em tese, não está sujeito a sofrer o que a gente chama de recalque diferencial, já que está todo mundo literalmente no mesmo barco. Mais uma questão, o valor do recalque elástico ou imediato, aquele recalque inicial, de uma sapata corrida depende da largura da sapata. Quando a gente vai estudar ali as tensões, obviamente que quanto menor a área, maior é a tensão. A gente tem uma mesma carga, né? A tensão, força sobre área. Então, as dimensões da sapata, bem como o modo de elasticidade do solo, bem como a carga que é aplicada, tudo isso vai influenciar no recalque elástico, no recalque imediato, né? É basicamente uma questão de tensão. Portanto, o gabarito correto aqui. Mais uma questão da CESP. O adensamento primário em solos é responsável pelos recalques que são nocivos às estruturas de uma fundação, pois ocorre de forma lenta e gradual, devido à expulsão de água dos vazios do solo. Adensamento primário, aquele que ocorre inicialmente, onde a gente tem expulsão gradual de água, exatamente isso. Devido à expulsão de água desses vazios, nós vamos ter o nosso recalque. O recalque primário é o adensamento, está relacionado com adensamento. O recalque inicial, o recalque imediato, o recalque elástico, ele está relacionado à teoria da elasticidade, né? Por isso, gabarito aqui, correto, adensamento primário. Mais uma, os recalques excessivos de uma fundação
devem-se a várias causas, dentre as quais se destacam solos expansivos, ações da água no solo, investigações geotécnicas e solos colapsíveis. Gente, recalque excessivo se deve por conta da investigação geotécnica? Não, a investigação geotécnica vai ajudar no conhecimento do solo, na definição de projetos, mas não no recalque em si. Solos arenosos, rebaixamento do lençol freático, solos expansivos e deficiência das investigações geotécnicas, recalques excessivos devem-se à deficiência de investigação geotécnica? Bom, a deficiência da investigação geotécnica nem sempre vai ocasionar problemas de recalques excessivos. Eu posso ter, por exemplo, um superdimensionamento onde eu não teria necessidade de tudo aquilo, mas por deficiência de investigação, eu acabei superdimensionando o meu projeto. Então, falar que é diretamente ligado a isso, não sei. Colocaria uma interrogação. Solos compressíveis, impermeabilização ao lado da fundação, solos arenosos e solos colapsíveis. Bom, impermeabilização ao lado da fundação não tem nada a ver com recalque excessivo, né? Então a gente já vai, solos compressíveis, ok, solos arenosos, pode ser que a gente tenha recalque excessivo, solos colapsíveis. Vamos ver a última. Solos colapsíveis, solos expansivos, solos compressíveis e ação de água no solo. A ação de água no solo, além da erosão, a expulsão da água no solo ou a saturação do solo, pode ocasionar, inclusive, problemas de colapso em solos colapsíveis ou de expansão em solos expansíveis. A questão da Comprev diz o seguinte, que o gabarito é a letra D. Os recalques excessivos de uma fundação se devem a várias causas, dentre elas destacam solos colapsíveis, solos compressíveis, ação de água no solo. Só fica questionável esse item, né? Recalque, falar de solos expansivos, ele adotou recalque como deformações no solo. A gente geralmente tem concepção do recalque como uma deformação de compressão. E aí, esse gabarito, como a gente tem a expansão do solo, né, causando levantamento dos solos expansivos, não seria recalque. Então, é um gabarito questionável, embora todas as outras opções aqui não poderiam ser marcadas, a não ser a B. Uma deficiência poderia gerar um recalque excessivo, mas poderia gerar também um superdimensionamento. Fica aí uma questão que você consegue ver que às vezes essas bancas, aqui nem é uma banca tão pequena, mas elas entram em umas questões polêmicas. Se até as bancas grandes fazem isso, por que as pequenas não podem, né? Mais uma, IDCAP. Em fundações, os solos, tracinhos, são que aumentam de volume. Opa, solos que aumentam de volume. São solos expansivos. Quando há um aumento do quê? Do teor de umidade. Beleza. Sendo nesse tipo de não pode deixar de levar em conta, sendo que nesse tipo de, provavelmente aqui é de solo, não se pode deixar de levar em conta o fato de que, quando a pressão de expansão ultrapassa a pressão atuante, podem ocorrer deslocamentos para cima. Já que em fundações apoiadas em solo de elevada porosidade, não saturados, deve-se analisar a possibilidade de colapso por encharcamento, pois esses solos são potenciais colapsíveis. O gabarito dessa questão aqui, letra D. Vamos fazer uma leitura agora para ver se faz sentido. Em fundações, os solos expansivos são que aumentam de volume quando há aumento do teor de umidade, sendo que nesse tipo de solo não se pode deixar de levar em conta o fato de que, quando a pressão de expansão ultrapassa a pressão atuante, ou seja, venceu a pressão que causaria compressão, então agora ela venceu, né? Podem ocorrer o quê? Deslocamentos para cima, que é o estufamento, o levantamento do solo. Já em fundações apoiadas em solo de elevada porosidade, não saturados, deve-se avaliar a possibilidade de colapso por encharcamento, pois esses solos são potencialmente colapsíveis, quando a gente tem aqui mudanças na variação de umidade. Instituto OCP, de acordo com
as solicitações às quais é submetida, uma fundação pode sofrer deslocamentos verticais, horizontais, rotacionais. Tais deslocamentos dependem do solo e da estrutura, ou seja, resultam da interação solo-estrutura. Para que se evite chegar ao colapso da estrutura devido ao surgimento de esforços para os quais ela não foi dimensionada, consideram-se os limites de deslocamento. Quanto a tais limites, assinale a alternativa que apresenta a definição correta. Recalque implica que o deslocamento seja para baixo ou para cima. A gente tem recalque ou elevações, né? Recalque aí ou levantamento. Então, recalque a gente considera para baixo, inclusive a própria norma. Deflexão relativa representa o deslocamento mínimo em relação à reta que une dois pontos de referência afastados por uma distância L. Essa distância é um recalque diferencial específico, né? Quando entra a distância. Rotação, usada para descrever a variação da inclinação da reta que une dois pontos de referência da fundação. Tem aí a nossa rotação. Desaprumo corresponde à rotação da reta que une dois pontos de referência tomados para definir rotação. Rotação relativa corresponde à rotação de uma estrutura rígida. Isso aqui não é. A gente fica aí, ó, entre rotação e desaprumo. Desaprumo corresponde à rotação da reta que une dois pontos de referência tomados para definir a rotação. Vamos ver aqui, a gente tem aqui a rotação ou desaprumo quando a estrutura se comporta como corpo rígido. Tem uma reta de referência, eu meço o seu deslocamento. Veja que esses desenhos eu não gosto, eles não são claros em relação aos movimentos verticais de fundação. Mas, neste caso aí, gabarito letra C, que a rotação é utilizada para descrever a variação da inclinação da reta que une dois pontos de referência da fundação. Talvez seria essa a melhor opção. Não gosto de questões que envolvam esses desenhos. FEMPERG. O segmento ABC da figura representa a viga de fundação de um edifício. A linha B' e C' representam novas posições de A, B e C, após a ocorrência de recalques durante a construção. De acordo com as definições da norma brasileira, 6122, Projeto e Execução de Fundações, é correto afirmar que o ângulo β2 é denominado deformação angular do ponto B? Não. Deformação aqui seria, este ângulo beta seria uma distorção angular. Comprimento L2 representa o recalque do ponto B e tem valor negativo. Não, recalque para baixo, positivo os valores. L1 tem comprimento, o comprimento L1 representa deflexão relativa entre os pontos A e B. Não, L1 aqui está sendo o recalque, né, do ponto A. L4 representa o recalque diferencial entre os pontos B e C. L4 está aqui, né? L3 é o recalque em C, L2 é o recalque em B, β2 é a distorção angular e L4 é o recalque diferencial, exatamente. Então aqui, L4, recalque diferencial. Comprimento L3 representa a deformação elástica da viga no ponto C. Não está falando nada sobre isso aqui. Deformação elástica, isso aqui é o recalque do ponto C. Não é deformação elástica somente. Temos aqui novamente o desenho e o gabarito letra D. Falando sobre recalque, resolvendo as questões, acho que fica mais fácil, com exceção desses desenhos da norma. Sugiro que vocês deem uma olhada, leiam a norma e principalmente tentem resolver questões desse tipo. Valeu? Grande abraço e até a nossa próxima aula.